Fala pessoal, tudo bom? Tá explicando aqui rapidinho como que a gente cria uma conexão aqui com o banco de dados, com esse projetinho que eu subi aí para vocês. Aqui na camada de dados, Solution Explorer, Solution Dados, a gente tem essa classe aqui, DL Conexão. O que é essa aqui? Essa camada DL, essa classe DL Conexão faz? Ela que faz as chamadas com o banco de dados. A gente faz aqui um método aqui de conexão, uma propriedade aqui, um objeto que recebe todos os parâmetros. Tem um método aqui que limpa os parâmetros, um método que adiciona parâmetros, um método que efetiva a execução de um comando no banco de dados, um comando de inserção, um comando de alteração, update, insert ou delete. E aqui o comando, o método executar consulta, que retorna um data table aí pra gente. Ele faz normalmente os selects aí da vida. Bom, só que para essa camada funcionar, a gente precisa obviamente criar esse banco de dados e vamos criar aqui. A gente pode, aqui no banco, no SQL Server, a gente pode ou criar via comando, ou a gente vem aqui no Object Explorer. Caso ele não esteja visível o objeto, é só a gente vir em View, Object Explorer, clica com direito em Database, New Database. Eu vou colocar o nome aqui, o meu CEMS, cada um coloca o nome que achar conveniente. Vou dar um OK. Aqui ele está criado pra gente esse banco aqui. Agora a gente vai fazer criar essa conexão com esse banco. A gente vai voltar aqui em Solution Explorer, clica com direito na camada dados, vai em Properties, a gente vem em Settings, clica em This Project Not Contain a Default Settings File. E pra mim eu já tinha criado anteriormente, então ele só recriou. Mas o que a gente vem? A gente coloca esse name aqui, string conexão, que é o nome que a gente vai usar aqui na camada DL conexão. A gente seleciona o tipo, que vai ser um connection string. A gente clica aqui, coloca o nome da instância no servidor. O meu é .sql_express. Você coloca a sua autenticação, usuário e senha. E aqui você vai conseguir selecionar. Vou colocar minha senha novamente aqui. E aqui você consegue, se ele tiver tudo certinho, essas propriedades que você colocou, usuário, senha e server name, ele vai encontrar pra gente aquele database que a gente acabou de criar, CEMS. Vou dar um teste connection funcionou certinho. Vou dar um OK. Aqui ele está falando se você quer incluir um case sensitive aí na conexão da string. Eu vou colocar um não, é tudo minúsculo, tudo, qualquer jeito que criar ele aceita. Vou salvar e a gente já tem criado a nossa conexão. Se a gente voltar aqui na DL conexão, ele já parou de reclamar aqui que não existia a property e a string de conexão. Aqui a string de conexão é esse nome que a gente colocou aqui. Se a gente alterar aqui, a gente tem que alterar aqui também. Bom, aqui na classe DL conexão era só isso. A conexão está efetivada. Vou fechar aqui. Vou abrir a classe DL conexão. Eu vou dar um Ctrl Shift B aqui, pessoal, só para compilar, para ver se ficou tudo certinho, se não der nenhum erro até agora. Esperar ele completar. Completou com sucesso, nenhum erro. Aqui, só relembrando, pessoal, que todas as classes aí que são responsáveis pela intermediação com o banco de dados, que são provenientes de entidades, a gente tem que herdar aquela interfacezinha nossa.
métodos CRUD. E aqui a gente passa o nosso tipo, que é um tipo ML cliente. Aqui ele tá dando um erro, pessoal, porque a gente não referenciou a camada aqui. Eu vou dar um Ctrl ponto. Aqui ele não está encontrando a classe ML cliente. Por quê? Porque no começo eu falei que aqui em Solution Explorer, essa camada de dados ela não enxergava nenhuma outra. Isso não é verdade. Essa camada de dados a gente tem que enxergar a camada de modelo também, senão a gente não consegue trabalhar com os modelinhos, com os objetos que vai ter nela, né? Então para isso a gente vem aqui em Reference, clica com a direita, Add Reference, vem em Solution, Projects, Modelo, dá um OK. Beleza, pessoal. Aqui, agora ela consegue enxergar. Vou dar, clicar aqui em cima da interface, ele aparece esse underline pra gente. A gente clica na caixinha e dá um Use Model. Ele começa a reconhecer aqui a camada modelo. Ele deu um erro, mas o erro aqui foi o meu erro. Eu coloquei um L maiúsculo, um L minúsculo. Beleza, agora se eu dar um Ctrl Shift B do jeito que ele está aqui, ele vai dar um erro porque a gente não implementou os métodos dessa interface. Vamos lá. Beleza, 6 erros conforme a gente podia, que é os 6 métodos da interface. Eu vou clicar aqui no nome da interface, passar o mouse em cima do underline, clicar na caixinha, vou dar um Implement Interface. Ele gera todos os códigos pra gente, todos os métodos da interface. Eu apago aqui a exception e a gente começa a implementar a conexão agora. Vou criar um objeto do tipo DL conexão. Vou dar o nome de objeto DL conexão. Opa. Agora eu sempre começo, pessoal, aqui limpando os parâmetros. Eu vou chamar o método limpar parâmetros. Agora eu vou adicionar o primeiro parâmetro. No caso dessa aqui, como não tem nenhuma procedura criada no banco, eu vou criar só colocar qualquer nome aqui na procedura só para a gente exemplificar. O primeiro parâmetro aqui é o nome. Eu coloco sempre um arroba antes, porque é uma variável que vai ser reconhecida lá no banco de dados. É uma variável do tipo variável SQL. E agora eu coloco o objeto que eu vou estar passando aqui, do objeto modelo ponto nome. Beleza, até aqui tudo certo. Agora eu vou efetivar essa manipulação. Lembrando que esse método executar manipulação ele trata inserts, updates e deletes, e o método executar consulta trata de selects. Então vou usar executar manipulação, vou passar um objeto do tipo command type com C maiúsculo. Aqui ele não está reconhecendo porque está faltando uma referência para o system.data. Eu vou dar um Ctrl ponto, vou clicar no using system data. Ele criou pra gente aqui uma referência using system data. Aqui eu vou dar um ponto e tipo história de procedure. Nesse projeto, pessoal, a gente só vai estar utilizando história de procedures aqui para realizar a conexão. Jamais a gente vai estar utilizando aí comandos SQL aqui no C#. Se caso fosse o nosso contexto, então a gente utilizaria o text aqui. E aqui no nome história de procedure ou texto SQL a gente passaria o comando SQL. E aqui, como é uma história de procedure, eu vou passar o nome da história de procedure. Eu vou colocar qualquer nome porque eu não tenho nenhuma história de ainda criada no banco. Mas quando a gente tiver, a gente passa o nome certinho dela. Essa manipulação ela vai retornar um objeto, mas como o nosso
nossa procedure deveria retornar um inteiro. Então aqui a gente cria uma variável do tipo int, vou colocar o nome de head. Como é o método retorna um objeto, então a gente tem que converter esse objeto para o tipo inteiro. Usar o int 32. Beleza, aqui está retornando já. E a gente retorna para o método a variável head. Ele para de dar erro, vou dar um Ctrl Shift B para ver se ficou tudo certo. Beleza, pessoal. Aí tá pronto. Aqui eu não usei nenhum try catch, pessoal, porque na camada de negócios a gente já vai ter um try catch e qualquer erro que der aqui, ele cai no try catch da camada de negócios. Beleza? Era isso. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, só me comunicar. Até mais.